Olá, começa agora mais um programa Destaques. E com projeção de reunir mais de 5.000 pessoas no Centro de Eventos do Ceará, de 15 a 17 de novembro agora, Fortaleza cedia pela primeira vez a 20ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Sobre a programação, eu conversei com Carla Carioca, vice-presidente do Conselho. Carla, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vai ter esse encontro agora, já amanhã, né? Dia 15, em pleno feriado. Começa esse encontro. Conta pra gente um pouco da programação, o que vai ser abordado lá. Obrigada pelo convite, é uma satisfação a gente estar aqui. Nós vamos ter agora a 20ª Conescap e a 17ª Convencom, que é um evento, na verdade, começa amanhã no feriado, dia 15, e se estende nos dias 16 e 17 também. É uma feira de negócios com temáticas diversas para empresas de serviço, né, com maior foco nisso, e também na convenção de contabilidade é um encontro voltado para temas também para profissionais da área de contabilidade, né. É a primeira vez que a gente está recebendo aqui esse evento que é nacional aqui em Fortaleza. E nesse caso, para quem é voltado esse encontro, quem é que pode participar? O maior foco é para empresas da área de serviços. Mas podem participar todos os interessados, né? Já que a gente vai ter temas que afetam todos os tipos de negócios, né? Então tem maior foco nisso, né? Em empresas de serviço, mas com foco mais amplo em negócios. E nesse caso, ainda dá tempo de fazer inscrição? Dá tempo sim, né? Quem quiser participar, inclusive faça o convite, né? Pode se inscrever através do site da Conescap, ainda tem vagas disponíveis. Carla, e esse encontro, né? Você falou que é a primeira vez que Fortaleza está sediando esse evento. Como é que tem sido essa expectativa de público, né, de reunir profissionais do Brasil todo nesse momento? A expectativa de público é de 5.000 participantes, né, no centro de eventos. A gente já começou a receber, inclusive, né, membros do Conselho Federal de Contabilidade já começaram a chegar. Existem caravanas também que se mobilizaram para participar do evento, já que é assim, um evento nacional e que a gente está recebendo. Acho que inclusive o feriado ajuda, né? Em alguns momentos, a gente aqui em Fortaleza, nossa terra do sol, então eu acho que as pessoas vêm um pouco antes também, já que o evento começa amanhã à tarde, já chega um pouquinho antes para isso, mas a expectativa é de 5.000 participantes. E aí falando nessa expectativa, na perspectiva e nas temáticas principais, o que está sendo abordado por vocês? Quais são os principais temas e dificuldades, avanços, desafios que vocês estão identificando nesse momento agora? Nesse momento agora a gente vive muito um movimento de tecnologia. Tudo que a gente fala é inteligência artificial, né? Em todas as profissões, em todos os negócios. Então a gente vai abordar bastante também essa temática de inovação, de tecnologia, não só na contabilidade, mas nas empresas de serviço em geral. Também a parte de marketing, de vendas também vai ser muito abordado. Então a gente vai ter participantes com palestras técnicas, né, mais voltadas para, por exemplo, a gente tem um painel do Conselho de Contabilidade sobre a parte de tecnologia dentro da contabilidade, mas também mais amplas, voltadas para marketing e venda em geral, né, para todas as empresas. E aí, nesse caso, tem que estar sempre se aprimorando, né? A gente vê os profissionais como um todo, né? Todas as áreas, as novas tecnologias chegam, a gente acaba correndo contra o tempo, né? E absorvendo aquilo dali, tentando aprender, tentando entender. Muito se fala da inteligência artificial, das profissões, né? Jornalista é um que vai acabar, enfim, talvez vocês também tenham essa conversa. Mas como é que tem sido conversar sobre isso com ela, repensar essas tecnologias, né? Pensar um pouco sobre no que elas estão chegando, em que ponto elas podem ser absorvidas e integradas ao trabalho? Falando mais diretamente na parte de contabilidade, né? Como eu sou contador, então que eu posso conversar um pouquinho sobre o que a gente vem tendo de impacto. Eu acredito que tudo depende também de como você adota uma postura dentro da sua profissão. Se você realmente fica com aquele pensamento, não vai ter mais nada para eu fazer, vai acabar, não tem mais nada para eu fazer, provavelmente as suas atividades vão ser absorvidas não só por inteligência artificial, mas por tecnologia mesmo. A gente pode pensar ao longo do tempo algumas modificações que a gente teve dentro do próprio mercado de trabalho. Mas quando você pensa, como é que eu posso melhorar esse processo? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso fazer mais rápido?
como eu posso pegar alguma tecnologia para que essa atividade que eu estou fazendo, que é rotineira, que é repetitiva, possa ser realizada de forma automática para eu pensar em outras coisas, para eu pensar no meu negócio, né, para eu ver alguma transformação, um negócio novo, uma outra forma de fazer. Então eu acho que é uma abordagem sim que vem se falando muito, mas eu sou mais da parte de como eu posso utilizar essas tecnologias todas para fazer um melhor trabalho, e um trabalho mais rápido e até mesmo mais seguro, né? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa que é ali repetitiva e de fato pode passar alguma coisa. Então se você pega alguma automatização para fazer aquela atividade repetitiva, te sobra até mais tempo para pensar no teu próprio negócio. Carla, e também falando com relação ao trabalho do Conselho, né? Como é que tem sido durante esse ano de 2023 a sua avaliação, as ações que foram realizadas, como é que tem se portado, né? O trabalho de vocês junto à comunidade e também aos próprios associados? A gente está no segundo ano, né, do mandato, então a gente trouxe muitas pautas, muitas vontades de fazer coisas diferentes. Então a gente trabalhou bastante, vem trabalhando, né, temos mais 2 anos ainda pela frente, em tanto aproximar a contabilidade da sociedade, essa frase realmente nós sermos protagonistas, né, dentro da nossa profissão, da gente estar à frente. O nosso presidente, Felipe Guerra, ele inclusive está participando da comissão no Senado, que está debatendo a reforma tributária, que é um momento importante para a gente, né, dentro do país, a própria contabilidade, as empresas como um todo, né, os impactos que vão ter, e a gente ter essa representatividade como profissionais da contabilidade é muito importante, né, nós sermos ouvidos, já que o nosso trabalho também é bastante impactado. Então a gente vem fazendo uma série de relações, de ações institucionais, de estar mais próximo tanto de políticos como da própria sociedade, de associações. Fizemos um movimento também de aproximação de todas as entidades de classe, porque nós temos vários representantes. Temos representantes, existem sindicatos, existem associações, o Conselho Regional de Contabilidade é como a representação do sistema do Conselho Federal, e aí a gente fez um trabalho também de aproximação entre todas elas, porque no final somos todos profissionais da contabilidade. Então esse foi um movimento que a gente tem feito muito, e também benefícios para os profissionais. Né? Para quem tem o registro profissional ativo, existem cursos de capacitação, dentro do próprio site do Conselho de Contabilidade você consegue verificar esse e outros benefícios também que são concedidos. E Fortaleza sediou uma das mais importantes feiras de estética do país. Foram 3 dias de muitos negócios e conhecimento sobre essa área que atrai tanto interesse aqui no Brasil. Beleza, saúde e bem-estar. Nos 3 dias do Estética em Nordeste, esses foram temas discutidos e vivenciados. Palestras com demonstrações práticas, divulgação de pesquisas, novos protocolos e produtos estéticos. Muitos produtos. A Marta, que é estudante dessa área, aproveitou tudo. Enriquece muito, né, no conhecimento das pessoas que a gente faz aqui, a amizade, muita gente de todo o Brasil, tudo maravilhoso. Fortaleza recebeu convidados não só do Nordeste, mas do país todo. A feira abrigou vários congressos, todos ligados a essa área que tem forte impacto na economia brasileira. Os melhores nomes do setor, com as melhores tecnologias, os maiores lançamentos e tudo extremamente profissional. Tamires, que participou de todos os ambientes e aproveitou cada detalhe, saiu cheia de experiências e novidades. São vários produtos, todos com excelente qualidade, com que traz bons resultados. Pelos corredores, pessoas curiosas, mulheres e homens testando procedimentos estéticos e muita gente vendendo. O Wellington veio de São Paulo com aparelhos de massagem. Tem uns produtos que servem para o corpo todo, outros para os pés, outros mais específicos, mais para a maca, para as esteticistas, né? Para fazer todo o diferencial no atendimento delas, né? E ser um atendimento maravilhoso para os clientes, né? Vendeu quase tudo praticamente e a gente vai voltar sem nada para casa, graças a Deus, né? A Eveline testou e parece ter gostado. 3 dias de congresso, cansada. E fazer um relaxamento desse no final é tudo de maravilhoso, viu?
A Associação Peter Pan, a Associação dos Voluntários do Hospital São José e o Lar de Clara vão realizar um bazar beneficente com produtos doados pela Receita Federal do Brasil. A ação inicia agora no feriado dia 15 até o sábado, dia 18, das 9 às 16 horas. Quem dá mais informações é a Admara Pinheiro, gerente de captação de recursos da Associação Peter Pan. Confira. Admara, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre o bazar que vai acontecer agora, né, a partir do dia 15, né? É isso, dia 15 que vai acontecer? Até quando? Me dá os detalhes. Exatamente. A gente agradece o espaço e a gente quer convidar todo mundo para participar desse bazar solidário, que já é uma tradição. A Associação Peter Pan sempre promove, né? São produtos doados pela Receita Federal do Brasil. E o nosso bazar solidário se inicia no feriado do dia 15 de novembro, próxima quarta-feira, e vai até o dia 18, então, no sábado, das 9 às 16 horas. E esse bazar está sendo promovido, né, junto com a Associação Peter Pan, também pelo Lar de Clara e pela Associação dos Voluntários do Hospital São José. Então, a gente quer convidar toda a população, toda a sociedade para participar. É uma forma de ajudar aí as 3 causas, que são 3 causas muito nobres das 3 instituições, e ainda ter a oportunidade de comprar bons produtos com preço bem interessante, bem acessível, principalmente agora nesse final de ano, né, que a gente está fazendo as compras de Natal. Pois é, e aí quando fala em bazar e fala de produtos da Receita Federal, todo mundo já fica com o olho brilhando, querendo saber mais informações. O que tem de produtos lá, Admara? Olha, a gente tem bastante variedade de produto, desde os eletrônicos, que são muito procurados, passando por toda a parte de cosméticos, a perfumaria também é muito procurada, então a gente tem bastante produto nesse sentido, brinquedos, bastante casacos, utensílios domésticos, utensílios da parte de pesca também, que é muito procurado. Então, a gente recebeu uma carreta bem diversificada de produtos, né? Então, a gente acredita que vai ter produto lá para todo tipo de interesse, né? E para atender aí a curiosidade, o desejo aí das pessoas, da sociedade. E aí, nesse caso, quem pode participar, né? No caso, é por CPF, tem alguma taxa de entrada? Muita gente já fica querendo já saber se já pode ir antecipado, fazer vigília na entrada. Como é que é feita essa organização toda? Sim, a gente vai atender de forma mista, tanto as pessoas que fizerem o agendamento online, como também as pessoas que forem, e a gente vai fazer o atendimento também das pessoas que estiverem na fila. Então, começa às 9 da manhã, e vai até às 16 horas, do dia 15 ao dia 18. Os agendamentos online, você pode agendar o seu dia e o seu horário pela internet. O link está no nosso site, na bio do nosso Instagram, no @Associação Peter Pan. E para as pessoas que não quiserem agendar, a gente também vai atender de acordo com a quantidade de pessoas por horário quem estiver na fila. Então, o atendimento vai ser por CPF, né? Cada pessoa um CPF, fazendo a apresentação do seu CPF no momento da entrada, um documento de identificação com foto. E a gente pede uma taxa simbólica, né, para a entrada de apenas R$ 10, que pode ser paga em espécie ou pelo Pix também. E nesse caso, pagamentos lá, cartão, Pix, tem um limite de produtos para levar? Como é que é feito isso? Sim, cartão de crédito, Pix e dinheiro. As compras são parceladas, né, em até 4 vezes, e por orientação da Receita Federal, né, o limite de compras é o valor de R$ 2.000, exceto aqueles produtos unitários que excederem esse valor. Então, se você vai comprar, por exemplo, um produto específico que ultrapasse, o valor unitário ultrapasse R$ 2.000, você poderá comprar. Mas para produtos em geral, somando, o valor é limitado por R$ 2.000 por CPF. E além desse, a gente falando do bazar, né, as pessoas, eu vou comprar um produto, enfim, mas mais do que isso, né, você está indo para poder ajudar numa causa maior, né, com relação à questão do Peter Pan, tudo que foi arrecadado, uma parte, o que vai ser destinado com relação ao Peter Pan? Para qual obra, no caso? Exato. Sempre que a gente que a gente pleiteia essa doação da Receita, dos produtos da Receita, a gente submete um projeto e a gente diz o que é que vai ser feito com os recursos que são
angariados, né? Então, toda a receita que a gente tiver desse bazar, a gente vai aplicar, então, para o custeio dos projetos sociais, que foi o projeto que a gente aprovou junto à Receita Federal do Brasil, né? Então, a gente vai é, destinar para a manutenção dos 16 programas sociais que acontecem dentro do Hospital Peter Pan. Você imagina que a gente tem uma estrutura grande da equipe da gerência do social e do voluntariado, que recebe as crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, desde a recepção dentro do hospital, passando por todo o acompanhamento durante o tratamento e até o pós-tratamento também. Então, são 16 programas sociais que têm como objetivo, né, tentar fazer com que esse processo de tratamento, que é longo, seja o mais humanizado e o mais suavizado possível, né? Tem o nosso acompanhamento e tem o nosso cuidado por trás. Então, toda a receita que a gente conseguir com esse bazar de 2023 vai ser para manutenção desses 16 programas sociais, principalmente todas as despesas que a gente tem de custeio aí dos programas. Admara, a gente fala um pouquinho também das ações que vocês realizaram, agora recentemente o Mac Dia Feliz, né? Como é que foi o balanço dessa ação desse ano? Como é que foi a participação da população? Sim, a gente teve um Mac Dia Feliz de muito sucesso. Na verdade, a gente bateu todos os recordes, não só aqui no Ceará, mas no Brasil inteiro. Foi um ano onde o evento assim se reinventou e realmente atingiu, né, superou as metas a que a gente tinha se proposto, com a ajuda de toda a população, com a ajuda de vocês da imprensa, que sempre abrem as portas para a gente. Então, a gente vendeu antecipadamente mais de 30 mil tickets e ainda tivemos também as vendas no dia do próprio evento, né, que é o que a gente chama de venda balcão. Mas a procura foi muito interessante, as empresas se envolveram muito, né, junto com seus funcionários, a sociedade civil como um todo. Foi muito bom a gente ver as pessoas tão engajadas, né, no MEC Dia, entendendo a importância, né, desse evento para a instituição, né, para as instituições que tratam do câncer, para o trabalho da Associação Peter Pan. Então, foi um evento muito exitoso, com muito sucesso, e em breve a gente quer voltar aí no Otimista, mostrando para vocês, né, como foi empregado também os valores arrecadados no MEC Dia, que é justamente o que a gente está fazendo agora. As obras estão iniciando agora para a expansão do andar térreo do hospital. Então, a gente vai fazer um novo refeitório dentro do hospital e algumas áreas de convivência para as famílias, para as crianças e para os adolescentes, para a gente continuar, então, com essa missão aí de cuidar e apoiar toda a família, né, na luta e em busca da cura contra o câncer infanto-juvenil. Admara, para quem está assistindo que ainda não conhece o trabalho de vocês, conta um pouco desse trabalho tão bonito que vocês fazem, sobretudo também desse suporte às famílias, né, das crianças, não só aqui do estado do Ceará, né, vem crianças também de outras localidades para cá, né? Sim, a Associação Peter Pan há 27 anos, né, trabalha apoiando crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e também seus familiares. Então, hoje a gente tem o Centro Pediátrico do Câncer, que é o hospital de referência da Associação Peter Pan, ele também é conhecido como Hospital Peter Pan, e a gente recebe, como você bem falou, não só pacientes do Ceará, como pacientes de muitas outras regiões do Nordeste. Somos conhecidos pelo trabalho que fazemos em todo o Brasil, né? E isso só é possível com a ajuda da sociedade, da comunidade, que confia no nosso trabalho e nos apoia de todas as maneiras, né? Então, a nossa missão aqui é entregar um atendimento humanizado, né? Fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham acesso o mais rápido possível ao tratamento. Nesse aspecto, o diagnóstico precoce é fundamental, é um trabalho que a gente faz muito fortemente junto aos profissionais de saúde, de identificar precocemente a doença, para que a gente tenha condições de intervir no tratamento, né, o mais rápido possível, e aí sim a criança ter chances de ter uma cura real. E nesse meio tempo a gente tenta assistir essas famílias de todas as formas, né? Desde a recepção do hospital,
até o pós-tratamento, passando pela parte alimentar, pela parte da habitação, pela parte do social mesmo, as atividades que são feitas dentro do hospital, enquanto as pessoas, as crianças estão aguardando o seu atendimento, a sua consulta, o seu tratamento, então os espaços lúdicos que a gente faz, o trabalho de educação que a gente faz dentro do hospital e até, infelizmente, uma situação extrema que a gente nunca quer que aconteça, mas que é uma realidade nossa, que é, por exemplo, o momento de um óbito, que a gente também tem que dar apoio para essa família. E também a parte que a gente mais gosta, que a gente mais comemora, que é quando as crianças tocam o sino da esperança aqui dentro do Hospital Peter Pan e comemoram, né, mais uma etapa vencida aí no tratamento e em busca dessa cura definitiva. Então, o trabalho da Associação Peter Pan hoje é chamar toda a sociedade para nos ajudar nessa missão. Às vezes as pessoas, né, que estão nos assistindo têm vontade de apoiar alguma causa e não sabe quem apoiar ou tem dúvidas sobre o trabalho que é feito. Então, a gente tem muita alegria em poder contar com muitos doadores fiéis de muitos anos, ao longo desses 27 anos de caminhada, e principalmente porque a Peter Pan é muito atenta e muito preocupada com essa questão da prestação de contas para a sociedade, da transparência das ações que são feitas. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, mais detalhes, as ações que são feitas, a gente produz muito conteúdo no nosso Instagram, todo dia tem alguma novidade de alguma coisa que está acontecendo dentro do hospital em prol das crianças e dos adolescentes. Então, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no @Associação Peter Pan, e também no nosso site, no app.org.br, e também tem tudo o que acontece na instituição, os relatórios, prestações de conta e toda a história do trabalho que é feito aí, que é feito com muito amor, que é feito com a força do voluntariado e que é feito principalmente com o apoio das doações, né, que chegam de todos os lugares e dos corações mais solidários. Admara, e aí no caso, para se fazer parte, tanto doar durante o ano todo, como também saber das informações de vocês, do Bazar, inclusive pelo Instagram e pelo site também, é isso? No Instagram, no site, pode ligar aqui para a gente também, no 4008-4109, se você tiver qualquer tipo de dúvida. E tem várias formas de doar, de ajudar a Peter Pan, de participar do bazar. Enfim, a gente sempre, todos os meses, a gente está com alguma campanha nova, porque a gente não pode deixar de girar a roda, né? A gente tem muito trabalho para ser feito todos os dias, porque a gente não pode deixar essas crianças desprotegidas, né? A gente tem que continuar a nossa missão de apoiar essas famílias. Então, a todos que estão nos ouvindo, a gente convida para fazer parte desse grande time, né, de pessoas que acreditam na força do voluntariado, nas doações que são bem empregadas aqui dentro da Peter Pan e com um agradecimento sincero das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ok, Admara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e sucesso aí ao Bazar e a todas as ações que vocês fazem. Muito obrigada, viu? A gente agradece demais, mais uma vez, a esse espaço que o Otimista sempre nos dá e também convidamos mais uma vez as pessoas a participarem do nosso Bazar a partir do dia 15 e a gente está sempre também à disposição. Muito obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes, já já, com mais destaques. E o audiovisual cearense recebe o projeto Libras Câmera Ação, voltado para o público com restrições auditivas, ou seja, o público-alvo do curso são os ensurdecidos ou totalmente surdos. Sobre o projeto eu conversei com o idealizador Marco Beranger, com tradução em Libras de Stephanie Lessa. Confira. Marco, Stephanie, obrigada pela presença de vocês aqui no Destaques. Marco, eu queria que você falasse um pouco sobre o objetivo desse curso, como é que ele foi pensado? A gente que agradece, né, por poder ter esse espaço para divulgar esse projeto, que é um projeto que traz o protagonismo da pessoa surda no audiovisual. É um processo de capacitação, de formação no audiovisual para pessoas surdas.
né, que é o Libras Câmera Ação, né? E o projeto vem justamente, né, hoje o audiovisual tem cada vez mais força, né, no sentido de expressão, no sentido de colocação e até mesmo no sentido de fonte de renda, de trabalho, né? Então o projeto vem muito nesse sentido. O projeto ele é apoiado pelo 9º edital das artes da Secult-For, né? Tem esse apoio da Casa de Vovó Dedé, da Secretaria de Cultura de Fortaleza, e é uma realização da N3 Produções, né? Então ele foi pensado justamente nisso, para trazer o protagonismo da pessoa surda na direção, no roteiro, na edição, né, nas mais diversas áreas que o audiovisual propicia. Marco, e como é que faz para se inscrever, para fazer parte dessa turma? Para facilitar, nós estamos focando tudo no Instagram do projeto, que é o @LibrasCâmeraAção, né? Então lá nós temos as postagens indicando, né, o nosso site, nossa ficha de inscrição, aonde fazer, quem pode participar, como pode participar, a data e o local de execução do curso. E no caso, as informações completas também do projeto e das ações pelo Instagram, Isso, pelo Instagram, também tem um e-mail, né, lá no Instagram, ou seja, a gente procurou facilitar hoje, as redes sociais trazem muito isso. Então entra lá, né, @LibrasCâmeraAção, passar a seguir, que a gente está sempre colocando e atualizando as informações sobre o curso. Ok, Marco, obrigada pela sua presença. Stephanie, muito obrigada pela sua presença também. E hoje, 14 de novembro, é a data escolhida pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde para marcar o Dia Mundial do Diabetes. E sobre esse assunto eu converso com o médico Álvaro Madeira Neto, que está aqui comigo no estúdio. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez a gente conversando aqui sobre saúde, né? Um tema muito importante agora, falando sobre diabetes. Explica para quem está assistindo como é que a gente consegue diagnosticar, em que momento da vida a gente pode encontrar essa doença, digamos assim. Na verdade, é uma doença que pode ser encontrada em qualquer momento da vida. A gente sabe que no Brasil, a gente tem cerca de 18 milhões de pessoas que convivem com essa doença. Portanto, é importante a conscientização. A gente sabe que 10% do número dos pacientes que têm diabetes tem a chamada diabetes tipo 1, se manifesta normalmente, geralmente, na infância, podendo em alguns casos ser em idade mais adulta, mas normalmente é na infância e tem uma relação com imunidade, é uma doença autoimune. Então, assim, nesses casos específicos não tem uma prevenção, tem sim um diagnóstico precoce. Então, o médico deve ser consultado. A gente sabe que 90% dos pacientes que têm diabetes, eles têm a diabetes chamado tipo 2. A diabetes tipo 2 tem uma relação muito forte com o sedentarismo, com a obesidade, e a gente assiste a um crescimento exponencial do número de casos de pacientes com diabetes aí ao longo dos anos, da última década, quase 40% de crescimento. Então, é bastante acentuado, tem um impacto importante em saúde pública, em economia da saúde. Então, a gente sabe, tem um estudo recente da USP que mostra que os gastos, entre gastos diretos e indiretos com diabetes, o Brasil gasta aproximadamente 10 bilhões de reais. E se continuar nesse ritmo, até 2030, esse número mais do que dobraria. Então, é um dado para que os gestores em saúde pública liguem um alerta, e é uma data hoje para que a gente marque como conscientização, como divulgação de medidas para que a gente previna esse quadro. E falando sobre a incidência, a diabetes ela aparece mais nas mulheres ou nos homens, ou então é igual? Ela tem uma distribuição equilibrada, em alguns cenários pode mudar um pouco, mas é mais ou menos equilibrado. O que a gente sabe é que a diabetes associado a quadros como infarto ou AVC, a mortalidade naturalmente ela está aumentada em relação a pacientes que não têm, e nos casos de mulheres a gente vê também aí sim um aumento do número de mortes em relação a homem. A gente sabe que o exame de sangue ele já detecta, né? Já pode auxiliar nesse sentido, mas antes disso, quais são os primeiros sintomas? Quando é que a gente pode ficar de alerta nesse sentido? Normalmente os sintomas, sede, muita sede, beber muita água,
urinar bastante, comer bastante e o peso, não haver um ganho de peso assim tão evidente. São sintomas de alerta inicial e aí nesse momento o médico de referência deve ser consultado para que possa pedir sim aí o exame de sangue adequado para cada situação e fazer o rastreio e iniciar as medidas, medicação se houver indicação e os hábitos saudáveis, modificação alimentar, hábitos de atividade física. É sabido que a medida mais eficaz, muito mais até do que a própria medicação, é a modificação de hábitos de vida. Então a gente tem uma eficácia aí em torno de 70% de impacto quando você adota e muda os hábitos. Uma vez diagnosticado, tem volta, a pessoa vive o resto da vida tentando controlar? A diabetes tipo 1, a pessoa vai passar a vida toda controlando. A diabetes tipo 2, normalmente, existem casos que você perde o peso e aquele quadro é revertido. Quando a gente fala na diabetes tipo 2 e no aumento de peso, a gente está falando no aumento à resistência à insulina, que é ali o hormônio que tem essa relação, digamos assim. Quando você diminui essa resistência, em muitos casos o quadro se resolve. Existe diabetes em crianças, já diagnosticado isso, e em que idade mais ou menos tem aparecido mais isso, doutor? Inicialmente se tinha um diabetes tipo 1 em criança porque era muito voltado para o quadro de autoimunidade, então de doença autoimune. Com o passar do tempo, hoje a gente assiste a uma epidemia de obesidade também nas nossas crianças. Os alimentos ultraprocessados têm uma responsabilidade muito grande nesse quadro triste e a gente observa, então, passou-se a observar um aumento de incidência e de prevalência de diabetes tipo 2 também em criança, logo cedo, 5, 6, 7, 8 anos. Já vemos crianças muitas vezes obesas e que têm esse diagnóstico firmado. Obrigatoriamente, no caso do tipo 2, para a pessoa ser diagnosticada, ela tem que estar com sobrepeso ou não necessariamente? Podem ter outros fatores que levem, o sedentarismo também pode ser só isoladamente, mas normalmente a diabetes tipo 2 ela está ligada sim à obesidade e ao sedentarismo. São hábitos que estão muito interligados com o diagnóstico da diabetes tipo 2. Doutor, nesse caso, para quem é diagnosticado, né, quais são os avanços da medicina nesse sentido para dar mais qualidade de vida, além do que o senhor já falou, né, virar aquela chavezinha, né, de mudança de hábito? Existem medicações cada vez mais avançadas, cada vez mais específicas, mais seletivas para os casos que dão menos efeitos colaterais, dão menos hipoglicemia, que é sempre uma preocupação muito grande de quem está tratando diabetes, do paciente que está precisando usar, seja insulina ou seja alguma outra medicação oral. Então, existem sim, a gente observa, isso está sendo incorporado também no Sistema Único de Saúde, então a população também tem aonde recorrer, se consultar e se orientar. Sempre com um profissional adequado, né? Quem seria esse profissional? Qual a especialização específica dele? Deve ser sempre o médico, né, para fazer o diagnóstico, para propor o plano terapêutico. Em casos mais específicos, em casos mais complexos, o endocrinologista é a pessoa, é o especialista adequado a tratar. Então, no caso, quando a gente vê muita questão do pé, né, dos membros inferiores, casos de pessoas que precisam amputar, enfim. Quando se chega nesse nível, né, o que aconteceu com essa pessoa? Normalmente, é excelente a pergunta e excelente alerta a todos que estão nos vendo ou nos ouvindo. Nesses casos, normalmente é um descontrole durante muitos anos da sua glicemia, da sua diabetes. E a diabetes, essa glicemia aumentada, ao longo do tempo, ela vai danificar outros órgãos. Ela vai danificar o sistema nervoso, por exemplo, periférico. O paciente perde a sensibilidade do tato e a sensibilidade à dor, às vezes, e com isso machuca aquele pé, que é muito mais comum em pacientes diabéticos. Abre-se uma porta de entrada e entra-se uma bactéria, um patógeno, e faz ali uma infecção, e muitas vezes infecções de repetição de difícil tratamento. A gente sabe também que aproximadamente metade dos casos hoje de amputação de membros no Brasil tem a ver com uma diabetes descontrolada. Portanto, você falou da acessibilidade, né? A pessoa começa a sentir o dedo dormente, o perna dormente, seria isso? Seria isso. É um sinal de alerta para quem tem diabetes.
Portanto, a gente deve incentivar que as pessoas façam esse rastreio, se preocupem sim em fazer sua avaliação anual com o seu médico de referência, com o médico do posto, com a equipe da saúde e família mais perto. É fundamental para evitar essas complicações. Doutor, e para quem está assistindo, né, além disso que o senhor falou sobre a questão da alimentação, né, o exercício físico, independente de que for, né, ele é essencial também para a nossa cabeça, né? Nesse caso, para a pessoa que tem diabetes, é um exercício mais de impacto, é mais aeróbico? Como é que seria adequado de cada caso? É muito importante também essa reflexão. Assim, o exercício físico é fundamental, mas ele deve ser adequado da mesma forma que o plano terapêutico da medicação, da modificação de hábitos alimentares. Então tem que ter um profissional por trás, né, orientando em cada caso. Então tem casos que é permitido uma atividade um pouco mais intensa, em outros pacientes não tanto, porque tem algumas limitações às vezes cardiológicas, então isso precisa ser avaliado de perto. Ok, doutor, muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos aqui, sempre bom a gente saber um pouco mais, né, e se cuidar, que é o mais importante, né? Exatamente, eu que agradeço, e as medidas preventivas sempre são o melhor caminho. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e novembro é o mês internacional de sensibilização à prematuridade. O objetivo é conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção do parto prematuro. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 340 mil bebês no caso, nascem antes do tempo, todos os anos, o que equivale a 6 nascimentos prematuros a cada 10 minutos. Sobre esse assunto eu converso com a psicóloga Thalita Oliveira, está aqui comigo no estúdio. Thalita, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. A gente tem esse número aí que preocupa um pouco, né? Sim. Quais são as principais causas? A gente tem como prever esse parto prematuro? Sim, são muitas causas, né? Vamos dizer assim, fatores de risco. Por exemplo, problemas de pressão alta, né? De diabetes, se existe histórico na família, alguma doença, né? Alguma comorbidade. Então, por isso a importância desse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, para que a pessoa também faça o pré-natal psicológico, seguindo todas as orientações, indo a todas as consultas, né, com o obstetra, porque ele pode orientar melhor, né, e fazer as intervenções no momento que acontece, para que aconteça o processo da melhor forma possível, né? Uma gestação de risco é muito delicada, assim, para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. É porque a gente conversando aqui de bastidor, tem aquela maternidade sonhada, né? Que Sim. a gente espera que a gente absorve para si como sendo a ideal, né? Sim. E nem sempre acontece, né? Às vezes acontece com algumas mães, mas nem todas, né? E como é que é, a partir do momento que a mulher, ela se torna, né? Ela descobre que vai gerar, que está Sim. gerando uma vida e que essa vida pode chegar antes do tempo, né? Então, Sim. como é que é trabalhar a cabeça dessa mãe nesse momento? Sim, são muitas expectativas, né? Então, a ansiedade é grande, existem fatores de estresse numa gestação, a gente não pode falar que são todas, né? Mas a notícia de ter, né, uma gestação que corre o risco de uma prematuridade, ou mesmo a certeza, né? Às vezes a mãe é orientada mesmo, encaminhada para um psicólogo, para outros profissionais, a informação de uma intervenção precoce. Então, tudo isso prepara a mãe já, de primeiro momento. E aí é legal você falar sobre esse encaminhamento para um psicólogo também, porque recentemente foi sancionada uma lei, né, que garante esse direito para a mulher, para a gestante, para a parturiente, para a puérpera, desse acompanhamento psicológico. E aí como é que é feito nessas intervenções? Através de um plantão mesmo, aquele momento de crise, um aconselhamento psicológico, né, intervenções em grupo mesmo, uma psicoterapia individual, em que é feita uma psicoeducação, né? O que é isso? Né? De falar sobre esses desafios, sobre essas necessidades que o bebê pode precisar, de uma fisioterapia, por exemplo, de uma ajuda na amamentação, né? Ou no aleitamento materno. Às vezes a amamentação em si não é possível, mas existem muitas formas de fazer esse aleitamento materno, né? Com a ajuda de uma fisioterapia ou de uma fonoaudióloga, preparar para os possíveis desafios de uma intervenção, de uma internação numa UTI, né? Então, assim, falar sobre o método canguru, que ela vai ter esse contato pele a pele com o bebê para fortalecer esses vínculos, para até
como é que eu posso dizer, estimular, né, os hormônios do apego, do amor, a ocitocina. Então, esse contato pele a pele, né, com o bebê é muito importante. Então, desde já, né, da notícia, a mãe ela já vai se preparando emocionalmente como se fosse uma espécie de treino. Ela vai visualizando aquela cena. Então, isso vai se tornando mais tranquilo também, mais leve, né, porque ela já está vivenciando. Às vezes a gente no consultório usa como intervenções alguns exercícios, né, de pegar um recurso lúdico, como um boneco, e dela começar a ensaiar mesmo naquele setting terapêutico. E claro, né, tem muitas intervenções possíveis, e aí é individual, de acordo com a resposta dessa mulher, né, porque cada pessoa é única. Então, como é que ela está vivenciando dentro daquela experiência, daquela notícia? Como é que é a rede de apoio dessa mulher? A rede de apoio profissional, a rede de apoio pessoal, ela está vivendo uma maternidade independente, né, mãe solo, ela tem apoio da sua família, a sua família está próxima. Então, tudo isso vai fazer toda a diferença, né, nesse acompanhamento. Thalita, você fala uma coisa tão importante que a gente não nota quando a gente está grávida e faz o pré-natal, né? Todo mundo fala, faça o pré-natal, você vai lá, vai no obstetra, faz todo o acompanhamento no mês, faz os exames que pede, ultrassom, enfim, né? Faz aquele cuidado, mas a gente não pensa no cuidado da nossa cabeça, né? Sim. Então, assim, você falou uma coisa muito importante que é essa mulher também, ela trabalhar a cabeça dela, porque é um passo importante que não volta mais, né? Quando você gera uma vida, não existe, não vou mais gerar, né? Não existe isso, já foi, é um processo que a gente não é mais a mesma. E como é importante você trabalhar isso para uma mulher que está gerando uma vida, para se despedir daquela mulher, né, que é um processo dolorido, cada uma tem o seu processo, né, o seu momento, mas também de agradecer aquela mulher até então, né, e agora se preparar para uma nova mulher que está chegando, junto de uma nova vida que está chegando também. Exato. Esses 9 meses, né, esse tempo, às vezes até menos no caso da prematuridade, além de uma importância tão grande, né, é pouco conversado sobre isso, né? A gente acaba deixando para lá e se culpando porque a gente sente coisas que, assim, meu Deus, não dá nem para estar sentindo isso, né? Pelo contrário, como é que é feita agora, a partir de agora, né? Nesse momento, já que é lei, né? Que é uma coisa que precisa, a mulher tem direito a isso e já deveria ter tido há muito tempo, né? De acompanhamento psicológico durante esse processo tão importante que é gerar uma vida. Como você falou, né, uma grande mudança, né, uma transição mesmo existencial, eu falo assim, porque é bem profundo mesmo. São novos papéis, né, a mulher ela já toma consciência, ou mesmo que de forma inconsciente, mas ela sente a tensão, ela sente a angústia, né, como é que eu vou dar conta de tantos papéis, né, imagina sabendo que vai ter um filho prematuro, né, e se meu bebê vai precisar de fono e de físio, intervenção precoce, será se eu vou ter recursos, né, principalmente aquelas que não têm plano de saúde. Então, assim, são várias questões que vai depender, claro, do percurso, né, que essa mãe está sendo acompanhada, como é que ela está vivendo, mas basicamente o que é que a gente pode pensar é que o espaço psicoterapêutico ou mesmo dentro de um hospital, né, o acompanhamento psicológico, da forma como for possível, ele vai ter uma reverberação muito diferente para aquela mãe específico. E aí, nesse caso, além desse processo dos 9 meses, né, da espera, né, do aguardo, depois que ela se torna mãe, como é que é esse acompanhamento, né? Como é que se dá isso? Uma vez que aí vem outras questões, né? O bebezinho já está lá, muitas vezes aquela ida que, né, você quer ir na maternidade, você vai na maternidade ter seu neném, quer sair com ele nos braços, não acontece, né? Você tem que esperar um momento que só Deus e a medicina sabem, né, de fato, quando é que isso vai acontecer. E deixar o seu maior bem ali, né? Esperar e aguardar e ter resiliência sobre tudo. Como é que é trabalhar essa mãe? É um turbilhão de emoções, né? Eu acabei não completando aqui a frase pensativa, porque aquele espaço terapêutico, né? A postura e a companhia, o acompanhamento do psicólogo, ele tem intervenções específicas, né, que somente um psicólogo pode fazer. É diferente de um apoio da família, né, de uma amiga. Então, a gente vai ter esse olhar atento para que aquela mulher ela não desenvolva, né? Sem julgamentos, exato. Então, tem um espaço de fala, né, livre. E, além disso, a gente vai poder identificar, né, se existe uma ansiedade
patológica, né, um possível desenvolvimento de um transtorno, né, como o estresse pós-traumático, né, após a gravidez, todo esse turbilhão de emoções que surgem, né, então é muita ansiedade, medo de perder o bebê, né, e pode acontecer também, né, não sei se eu já estou avançando aí demais, mas aqueles casos que o bebê vem a óbito, né, então assim, existe um acompanhamento diferente para um luto perinatal, luto, né, dessa maternidade aí que foi interrompida muito cedo, né, que a mãe não espera, como você falou, a mãe espera aquele bebê saudável em casa, de sair da maternidade com ele no colo. Então tudo isso é um trauma, né? A gente precisa ver isso como um grande trauma e tratar o mais rápido possível, né, de preferência antes mesmo, para que ela enfrente essa situação de uma forma saudável, porque o luto ele é saudável, a gente só precisa ter cuidado para que ela ressignifique, né, e não se torne um luto patológico. E acredito que assim, a gente brinca, mas é pura verdade, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente não tem como, sempre tudo que acontece de errado, de que não era o que a gente esperava, né? E não é errado, mas não era aquilo que a gente estava programando, né? Que saiu da rota, a gente acha que é culpa nossa, né? Como é que é trabalhar isso? Para tirar dessa mãe essa culpa que ela coloca, carrega, por muitas vezes a sociedade até impõe nela, né? Essa culpa. E é verdade o que você falou, muitas se sentem culpadas, né? Onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, eu deixei de fazer. E aí, geralmente, a gente tenta trazer um pouquinho para os fatos, né? Dizer para ela que pensamentos, né, não são reais, né? Trazer essas evidências mesmo, né, científicas, mostrar, olha, se aconteceu essa prematuridade, você tinha a pressão alta, estava passando por um momento turbulento, né, emocionalmente. Assim, a gente consegue identificar, né, os fatores que aconteceram, mesmo que não na hora, mas depois. Tá, joia, Thalita. Muito obrigada pela conversa. Volte mais vezes para a gente conversar sobre esse agradeço. assunto tão importante que é a gente cuidar da nossa cabeça, né? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada mais uma vez. E a CPI das ONGs fez uma audiência pública no Senado para ouvir o presidente do IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento e a fiscalização ambiental. Rodrigo Mendonça destacou as competências da instituição. Confira. Rodrigo Mendonça, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, explicou que o órgão é uma autarquia federal com poder de polícia ambiental, o principal órgão executivo da Política Nacional de Meio Ambiente. Entre as principais competências está o licenciamento ambiental federal. O IBAMA licencia mineração, energia nuclear e térmica, eólicas offshore, agropecuária, portos, aeroportos, estradas e ferrovias. Outra área importante é a fiscalização ambiental, cujo primeiro grande desafio é o combate ao desmatamento ilegal. Nós tivemos aí, o ano passado, um desmatamento de 2 milhões de hectares de vegetação nativa. É algo totalmente insustentável. Perder 2 milhões de quarteirões de florestas e demais formas de vegetação nativa. Além do combate ao desmatamento, tem outras ações de fiscalizações que o IBAMA faz, né? O IBAMA fiscaliza combate à pesca predatória, a caça ilegal, o tráfico de animais, a mineração ilegal, então a extração ilegal de madeira. Só esse ano nós tiramos do sistema do IBAMA 100 mil caminhões de madeira ilegal. O presidente da CPI, senador Plínio Valério, perguntou sobre a ação de desintrusão na terra indígena Apitereuá, onde ele disse que estão morrendo animais. O IBAMA notificou todo mundo dentro da terra indígena para que fizesse a retirada. Antes da gente entrar e, de fato, iniciar o processo de desintrusão e apreensão do gado existente dentro da terra indígena. Então, foi dado um prazo. A decisão judicial não é de agora. As pessoas sabiam que, num determinado momento, teriam que retirar o gado. O IBAMA não tem interesse nenhum que esse animal morra, que esse animal sofra maus tratos. A lei dos crimes ambientais é muito clara. Maus tratos é infração administrativa, maus tratos é crime ambiental. Houve a notificação, as pessoas acharam que não sairiam de lá
E a gente está hoje nessa situação, que é uma situação de conflito. O relator da CPI, Márcio Bittar, repetiu a acusação que ele sempre faz, de que as ações de preservação ambiental são promovidas por ONGs movidas por interesses internacionais e políticos. O presidente do IBAMA respondeu que o órgão trabalha com estudos técnicos. Uma das razões alegadas pelo IBAMA para negar, pelo menos por enquanto, a licença à prospecção de petróleo na costa do Amapá é a existência de corais na região. A suposta existência desses corais foi atestada pelo Greenpeace. No entanto, pesquisador da Universidade Federal do Pará já comprovou que essa é uma afirmação mentirosa. Por que o IBAMA prefere acreditar em uma ONG internacional? E também teve 80 ONGs que assinaram um documento também pedindo para não soltar a licença, 80 ONGs, em detrimento de um pesquisador brasileiro e da realidade da própria região. Entre os motivos técnicos para a negativa do licenciamento ambiental do lote FOS 059, onde a empreendedora é a Petrobras, não consta a questão dos corais. Os corais, de fato, existem, eles estão lá e foram detectados a primeira vez em trabalhos científicos nos anos 70, mas eles estão instalados, a faixa onde existem esses corais é uma faixa muito próxima da costa. As razões são outras. As razões são inúmeras inconsistências que foram encontradas no plano de emergência individual, nas modelagens hidrodinâmicas daquela região, no plano de comunicação social e numa série de outros pontos que o IBAMA aponta que poderiam ter sido esclarecidas se a gente tivesse, para aquela região, um estudo um pouco mais amplo. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.